E esse seminário vai ser de extrema importância, porque cada um de nós aqui é que vamos construir esse próximo passo, né? Os próximos passos da escola regional. Como se dará a relação das escolas diocesanas com a regional, aonde não tem, né, as escolas diocesanas. Tudo isso vão ser perguntas que aqui cada uma aqui tem a responsabilidade de estar pensando e tentando responder, né? E claro, com toda essa caminhada nossa de acúmulo até hoje, né? Mas olhando para o futuro, né? Esse seminário é um seminário que a gente quer fazer memória e que esta memória vai nos animar a olhar o futuro e apostar e a lançar novas redes aí e avançar para águas mais profundas, né? Chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar, porque não dá mais, sozinho e isolado, ninguém é capaz de. Vem comigo! Entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Venha, entra Na roda com a gente também. Você é muito importante. Nós temos a presença dos nossos alunos da escola Padre Humberto Blumen. Quem são eles? Nós temos a presença dos nossos alunos cefepianos. Onde eles estão? Nós temos a presença dos nossos alunos da escola diocesana Maninha Chucuru, Queririnho. Onde eles estão? Muito bem. Temos a presença do nosso assessor da Escola Nacional. Quem é ele? Padre Hernani. Mais um diferencial na nossa escola de fé e política, com a presença dos nossos irmãos da Igreja Batista. Uma salva de palmas. Boa noite. Quanta alegria, não? Com esse reencontro, para alguns a primeira vez que eu me encontro, mas acho que para a maioria aqui é um reencontro. Se não foi pela escola, foi pela articulação do Centro Pastoral Social, se não foi pela articulação pastoral social, foi pela Caritas, e agora como alguém que quer contribuir também nesse processo de reavivação, como diz o próprio Conducente, aqui nesse momento da sua fala, muito precioso. Gente, nós precisaríamos o fim de semana todo para falar da linha do tempo da escola, né? Porque, para começar, você sabe aquela coisa, quando a gente quer começar um negócio, tipo a lenga, vai, vamos, passo, dá 2, 3 para trás. Assim foi o início dessa escola. Mas começamos e estamos aqui, né? E acho que, pelo que vejo no rosto, na fé, na coragem de cada um que aqui está, essa semente, ela vai ter dureza enquanto dura, vida enquanto persevera, justiça enquanto fizermos justiça nessa nossa história. E acho que é válido lembrar que essa caminhada que fizemos até agora, e que estamos fazendo, é uma caminhada árdua, como diz Dom Luceno, que é nos momentos que o feijão com arroz fica meio enjoado, mas que a gente precisa também de buscar, inovar, ser mais solidários e compreender um pouco também os momentos que a gente está vivendo, os processos que a gente passa, tudo isso que acontece na vida e na caminhada da gente. Eu recordo, vocês estão falando que a escola começou em 2004, né? Só que, eu vou recordar um pouquinho antes, tá? Em 92, olha só onde eu fui buscar a história, né? Em 92, quando eu chegava ao Nordeste,
Padre Humberto Blume me procurou, eu vim como seminarista da Congregação Missionária Redentorista, fazer teologia. Cheguei para fazer o terceiro ano de teologia aqui no Nordeste. Aí Padre Humberto me procurou, sabendo da minha experiência na Pastoral da Juventude do Meio Popular, fiquei feliz que o companheiro ali falou, né? Na Zona Leste, em São Paulo, lá na cidade de Tiradentes, no Diocese de São Miguel Paulista. Ele me convidou e disse: vamos fazer uma experiência com a nossa juventude do Nordeste, dentro da linha e da política da PJMP. Eu falei assim, topo. Eu não pensei duas vezes. Aí nós começamos então essa articulação, começamos as conversas, e aí entra na história Dom Edivaldo, entra na história Dom Costa, entra na história Dom Francisco Austrogésilo e entrou na história Dom Acácio. Olha, não foi pouca gente que começou a pensar isso não, né? Então, daquelas conversas iniciais, falamos, olha, temos hoje uma boa formação para os diáconos, temos hoje uma boa formação para a iniciação cristã, temos hoje uma boa formação para as pessoas que querem seguir nos ministérios, temos uma boa formação para religiosos, mas, quando a gente olha em torno da nossa militância, falta-nos algo mais palpável. Então recebemos o desafio, eu, Padre Humberto Blume, naquele momento, de começar uma articulação mais voltada para a formação no Regional Nordeste 2. O Hernani lembrou uma coisa muito importante. Ele falava da ação, ele falava daquela experiência mais fundamentada no compromisso social, né? Até porque a sociologia que ele tinha lhe impunha um pouco essa predestinação de ser um pouco profeta dessa linha, dessa linguagem. E aí, nós então começamos esse trabalho, eu resolvi me afastar da congregação. Ele disse, mas você não me abandona. Eu disse, não abandono não, a gente continua, a gente caminha juntos, tá? E toda uma história que houve, que eu vou pular nesse período de 93 até 97. Porque em 95 eu começo então essa articulação no setor pastoral social. E essa primeira assembleia do setor que eu participei, lá no Janga, naquele colégio Maria Imaculada, não sei nem se existe ainda, se está lá ainda aquele colégio, né? Então nós falávamos também desse desafio que tínhamos nas mãos, mas ainda achávamos cedo para ter uma ideia e ter uma proposta definida. Isso tudo aconteceu então na década de 90, onde nós lembramos que tinha preparação para o milênio, para a celebração do milênio, tínhamos a celebração das semanas sociais acontecendo, tínhamos a inovação política no país, uma nova conjuntura política, tínhamos a reorganização do setor pastoral social. Para quem conhece essa história lembra, né? É o setor mundo do trabalho, depois setor mundo do trabalho barra setor pastoral social, depois setor pastoral social só, né? Então toda essa história, que eu não vou puxar aqui agora, que não é interessante para nós, mas se alguém depois quiser ver, a gente pode também estar mandando isso para vocês. E aí entramos então na preparação do milênio, né, do novo milênio, e queremos ver Jesus. Aí vem o desafio, né? Queremos ver Jesus. Algumas coisas aconteceram entre 2000 e 2003. A primeira coisa que nós pensamos foi: qual é a realidade da formação dos leigos na militância, fé política, na cidadania, em todas as nossas dioceses? Nós não tínhamos isso. Aí dizendo, então temos que fazer uma pesquisa, temos que fazer um diagnóstico. Provavelmente alguns de vocês devem ter nas suas gavetas, nos seus arquivos, o resultado dessa pesquisa. Quem foi na primeira turma, principalmente, recebeu, né, a publicação. E tinha como título Diagnóstico da Formação no Regional Nordeste 2. Eu procurei o meu, não encontrei. Procurei lá no setor, não encontrei. Né? Então, se alguém tem um sobrando, pode mandar para a gente que a gente quer. Né? Mas nós vamos, eu encontrei digitalizado, que é melhor. Né? Então, a gente seria até interessante nesse momento, para olhar aqui, o pós-Aparecida, como é que está hoje a realidade da formação nas dioceses? Né? O Dom Vicente deu aqui um testemunho muito bonito da ação.
Mas e a formação em si? Como é que está? De lá para cá, né? De 2000 para cá, de 2003, quando começamos para cá, o que mudou? O que avançamos? Né? Então seria interessante. A primeira provocação que eu estou fazendo, eu não sei como é que está o resto da programação dos 2 dias, mas talvez fosse interessante nessa provocação olhar hoje como é que estamos com a formação na José. Então, a escola de fé e política, naquele momento nós não tínhamos nome ainda, em 2002, quando nós sentamos a primeira vez para uma pequena estruturação de uma proposta, foi em outubro de 2002. Lá estávamos uma equipe, eu não lembro o nome de todo mundo agora, não encontrei lugar nenhum nesse relatório. Né? Você estava? Eita, que maravilha! Então, eu não encontrei os nomes do registro de todo mundo, então não vou falar os nomes para vocês estão se manifestando, graças a Deus. Né? Então tinha lá um grupo que estávamos iniciando esse pensamento. Né? Mas só que a gente já tinha nas mãos uma realidade, não publicada ainda, não era publicada naquele momento. Aí a gente disse, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tornar isso conhecido as dioceses. Então tomamos a decisão que íamos fazer a publicação. Né? Quando foi fevereiro de 2003, em Caruaru, tem alguém de Caruaru aqui? Em Caruaru, lá no seminário diocesano, paralelo a um evento que estava tendo, acho que de semana social, alguma coisa, que estava também a Assembleia dentro. Aí a gente decidiu que naquele ano seria o ano de deslanche das primeiras caminhadas de formação e militância. Aí nós tivemos o primeiro seminário que fizemos, para quem não lembra, foi esse aqui, que resultou aqui, nessa publicação, fazendo o BBR Regional Nordeste 2. Lá em Jaboatão dos Guararapes, na Colônia dos Pais, lá na sua casa, cara. Aí foi lá. Então, por uma terra sem mares, seminário de formação para educadores e educadoras. Aí, tem toda a história, não é? Então, acho que vale a pena a gente resgatar também esse material, tá? Isso aqui eu estou ilustrando, eu estou querendo ilustrar. Não significa que tudo que a gente fez está aqui, mas pelo menos tem algo que está na memória, que está nos registros, e que às vezes a gente deixa para esquecer no nosso caso. Eu mesmo tive que custei para trabalhar na mão desse aqui, viu? Você bater na porta várias vezes, né? Então, nós temos aí uma publicação da CNBB Regional Nordeste 2 com o registro com essa memória. Quando chega então a proposta da CNBB, no seu cinquentenário, no seu aniversário de 50 anos, de também trabalhar junto ao programa do governo federal, ou no Brasil Sem Fome, no Brasil Sem Miséria, 2003, está aqui, fui buscar, está aqui, lá em Lagoa Seca, nos primeiros dias do mês de março de 2003, Seminário Regional de Capacitação, Fome Zero e Mutirão pela Superação da Miséria e da Fome. Quem lembra quem estava lendo? Levanta a mão, vamos ver. Opa! Temos gente aqui, tá vendo? Que maravilha. Né? Então, nós éramos um grupo bastante interessante naquele seminário. Então, isso foi fortalecendo a gente, foi enriquecendo, foi empolgando a gente a gente falou assim, não, mas espera aí. Vamos só publicar o resultado da pesquisa? Não, vamos fazer algo mais. Vamos fazer um seminário de lançamento dessa publicação? Fizemos um seminário de lançamento. Lembra quando foi? Quem lembra? E o seminário chamava-se, teve como título, né? Escola, Fé e Política, Formação Cristã para a Cidadania. Olha só, né? Em Garanhuns. Ainda eu no seminário de São José. E aqui, gente, para mim está o cerne que dá para a gente fazer até um paralelo com esse seminário que estamos fazendo aqui agora em Palmeiras dos Índios. Lá, nós, além de visualizarmos o resultado daquela pesquisa que foi feita estritamente com as 20 dioceses, o pesquisador foi diocese por diocese, em algumas ele teve mais acesso, em outras ele teve mais informações, em outras teve menos informações. Portanto, a gente não pode garantir que tudo que existia nas dioceses estava registrado ali, né? Mas tem um bom retrato, um bom perfil do que era a formação naquele momento no Regional Nordeste 2.
E nesse seminário de Garanhuns, no dia 30 de outubro, 1 e 2 de novembro, olha, que data boa para fazer um seminário de vida, né, de vida pela fé e pela política. Nós então decidimos que a partir de 2004 estaria oficialmente instaurada esta escola no Regional Nordeste 2. E nesse seminário que surgiram a missão, os objetivos, a metodologia, os temas, né, os critérios, né, tudo isso. Foram afogados em Gazeta, mas só que já foi uma sugestão de repasse, né? Desdobramento. Foi. Coisa boa, tem gente que tem memória viva, né? Maravilha. Bom, por que estou falando tudo isso? Porque nesse seminário, e aí deixa eu dizer como é que era o rosto desse seminário, né? O rosto desse seminário, nós tínhamos presentes lá 66 pessoas. Acho que dá para ver 65, né? Não sei se chegamos a 65. Tínhamos 15 dioceses representadas nesse seminário, 21 pastorais, naquele momento representadas, 4 bispos passaram por lá, aprovando a gente nesse trabalho, nessa dimensão. Vou até dizer, Dom Genival, que era o bispo da Diocese de Palmares, Dom Irineu, bispo da Diocese de Garanhuns, Dom Adriano Chioca e o Dom Francisco Biazzi. 4 já tinham passado por lá, já dando essa aprovação, que agora veio também confirmar na Assembleia Regional, que já é o igual 46ª, né? Que maravilha! Por que estou frisando isso até aqui? Porque aí depois eu quero que os remanescentes venham trazendo mais contribuições, né? Para eu parar minha fala no alongar muito. Primeiro, a escola, naquele momento que estava tendo e nascendo essa semente, tinha como orientação principal que fosse de formação de leigos para leigos, gestada por leigos e democraticamente descentralizada. O que significava isso naquele momento? Nós não queríamos constituir uma universidade, não queríamos constituir um centro de catequese, não queríamos constituir um centro de formação que fosse referência. A gente queria que todas as dioceses pudessem conhecer a realidade de cada uma das dioceses. Decidimos e fizemos por um bom tempo. Certamente nós teremos algum momento que vai ser avaliado isso, né? Se funcionou, se não funcionou, não sei qual é o momento que isso vai ser avaliado. Mas esse registro é bom que seja feito para a gente saber e entender a primeira concepção de que foi essa escola. E a gente afirma essa concepção no que ele está trazendo aí o documento de Aparecida e no que traz agora as diretrizes gerais de evangelização da Igreja do Brasil, a DEGAI. Se nós formos pesquisar e olhar e analisar, a gente vai encontrar muitas referências sobre esse aspecto da formação laica, né? Não só laica no sentido que são leigos, porque hoje nós já temos essa necessidade de colocarmos também religiosos, né? Outra questão que era colocada naquele momento, que fosse de caráter ecumênico, né? Isso a gente não avançou muito. Desculpem se os mais recentes têm outra informação, mas pelo menos enquanto eu acompanhei mais de perto da escola, essa questão ecumênica a gente não avançou muito. Por mais que a gente se esforçasse em fazer as atividades ecumênicas, a formação ecumênica, sempre nós tivemos alguns tropeços, né? Então isso, avançamos sim por termos esse espaço, mas não em termos de conteúdos ainda, em termos de socialização da nossa espiritualidade, socialização da nossa dinâmica. Terceira observação que eu faço: por que eu registro esse seminário? Porque naquele momento os bispos que lá estiveram levaram para a Assembleia, que aconteceu no ano seguinte, assumindo então que tinha essa escola de fé e política no Regional Nordeste 2. E para a nossa maior alegria, naquele momento não teve nenhuma atitude contrária, simplesmente questionaram a questão financeira, né? E a gente dizia: olha, nós não vamos fazer totalmente de graça tudo que acontece, porque temos apoio, inclusive tinha apoio de outras entidades. Mas o apoio maior era
na sua maioria, da militância das dioceses, dos agentes das dioceses, das pessoas que vinham das paróquias e das próprias dioceses. Aqui, para o desenvolvimento, todas as vezes ela nos socorreu, a diocese nos socorreu, garantindo que o módulo pudesse ser realizado, pudesse acontecer. Né? Isso é fato, é bom que se diga isso. Outras dioceses também, mas eu estou falando aqui porque estamos dentro da diocese Provedozinho nesse momento. Bom, essas três coisas, então, eram para a gente lembrar nessa linha do tempo. Oficialmente, a escola foi batizada também em Caruaru, no momento do grande encontro, e foi da abertura da escola naquele ano, também no mês de fevereiro, onde a gente deu o nome de Padre Humberto Blume, e que eu gostaria de chamá-lo presente em nosso meio. Vamos acolher em pé? Mesmo representados da unidade aqui simbolizando então esse primeiro momento, né, formal do batismo da escola. Tá? A gente traz então a presença dele, a presença de Dom Tiago, a presença de Dom Costa, Dom Francisco Trezésio, vários outros que se esforçaram para que, de fato, esse aspecto da formação pudesse estar acontecendo no regional. Finalmente, Dom Tiago, Padre Humberto, Dom Costa, Dom Francisco, Dom Acácio, também naquele momento, e tinha Dom Edivaldo, mais quando estava presidente. Depois, fora da presidência, já não teve muito acesso assim ao acompanhamento dele. Tá? Bom, a história continua, né? E a história continua, a gente começa então o planejamento, conforme o Seminário de Garanhuns tinha apresentado, com os módulos, 6 módulos, e graças a Deus, hoje estamos aqui. Tá? Finalmente, para não alongar muito, porque tem os 2 colegas também que vão ajudar, não estou sozinho nessa memória. Tá? Finalmente, além dessa memória, que nós temos registros de relatórios, nós tivemos Padre Vigílio, que fez também um estudo, vocês Padre Hernando lembram desse estudo, sobre a realidade da igreja no Regional Nordeste 2, no projeto Queremos Ver Jesus. Tá? Então, esse texto vale a pena depois, quem não leu, não conhece, dá uma olhada também, para saber um pouquinho o que estava em torno dessa dinâmica e dessa metodologia da escola. Aqui nós viemos, dando resposta a um desafio da igreja também, naquela ocasião, naquela conjuntura. Recentemente, eu não estou com ela aqui, mas a Lúcia de Fátima, que também foi aluna dessa escola, fez uma defesa, um trabalho de pesquisa, uma dissertação de mestrado em Ciências da Religião, intitulada A Representação Social da Relação Fé e Política na Escola Padre Humberto Blume. Ela fez isso em 2008. Tá? Certamente era uma outra realidade do que é hoje, mas vale a pena também dar uma olhada nesse material, nesse trabalho que tem todo o registro, tem toda a memória. Finalmente, da minha parte, dizer e manifestar essa alegria de poder estar com vocês nesse momento, mas sobretudo de recordar que algo pode ser feito ainda pela formação, para melhorar a formação no regional, desde quando todos nós nos empenhemos, nos esforcemos e lutemos pela militância na cidadania. E aí eu lembro aqui de uma frase de Dom Pedro Casaldáliga: poderão levantar muros diante de nós, que por eles passaremos. Passarão fazendo história, Deus e o povo. Dom Pedro Casaldáliga. Quando preparava esse momento, vinha tanta imagem na minha cabeça, desde 2003 até hoje, que minha caminhada também dentro do regional começou justamente nesse seminário lá da Fome Zero, junto com o mutirão de superação pela miséria, da miséria e da fome. Lá em 2003, em março, né? Foi lá que eu conheci a Lívia, conheci a Ari, conheci Madalena, Vivian, tantos outros que passaram pela escola também. E hoje eu estou aqui representando todos esses alunos, os pré-alunos e alunos da Escola Fé Política desde lá,
que desde que eu entrei, eu nunca mais me afastei dessa escola, né? Fica aquele negócio assim, de amor, é como se fosse um filho, né? Eu não sei, eu não sou pai ainda, mas eu acho que deve ser assim. Aquele cuidado, aquela preocupação com aquilo que foi criado com tanto esforço, criado e mantido com tanto esforço, até hoje. E aí vem pessoas, queria colocar aqui na memória também, como a Áurea já falou no momento de mística, Ari, né, que foi o nosso primeiro coordenador, aliás, quando ele recebeu o setor pastoral social de Hamilton, né, que foi o coordenador do setor que juntamente com outras pessoas, como Hamilton, como Roberto, como Verônica, Otto, tantas outras pessoas que se juntaram naquele momento e decidiram, não, vamos tirar a escola do papel. Já é um sonho muito antigo, só sonho, se a gente ficar só com esse sonho e não realizar, fica meio estranho isso. Então a gente teve a felicidade de, em outubro de 2003, que eu sou lá da Diocese de Garanhuns, da gente receber esse outro seminário, por isso que eu, aliás, trouxe essas lembranças. Aliás, eu guardo tudo, né? Eu tenho que guardar, que foi justamente o crachá dessa escola, Fé e Política e Formação Cristã para a Cidadania, e só fazer uma correção a Hamilton, foi lá também que foi escolhido o nome do Padre Humberto, né? Que eu me lembro que o Padre Humberto tinha falecido no mês de setembro, no dia 5, foi encontrado no dia 6, né, se não me engano, e até dia 7 de setembro, no grito, se misturou o grito e o sepultamento de Padre Humberto. E ali foi em Garanhuns, eu me lembro que a gente fez tudo, a organização, né, foi feita em grupos, dividiu por estado, se eu não me engano, e aí foi as sugestões, né, de critérios que eram de objetivos e também de nome. Aí eu me lembro que surgiu o nome do Dom Tiago, né, que tinha sido também o bispo responsável pelo setor social. Surgiu o nome de Dom Costa, também bispo lá de Caruaru, Dom Helder e o Padre Humberto. E eu me lembro que foi unânime, tá? Margarida Alves também. Pois. E eu me lembro que foi unânime, todos os estados, né, tinham indicado o nome do Padre Humberto. Porque bispo, né, a gente sabe que bispo é muito lembrado, né? Já Dom Helder mesmo já tinha recebido o nome do Centro Nacional de Fé e Política. Dom Tiago também era bispo de Garanhuns e lá na Diocese já recebeu até nome de bairro. E Dom Costa também, lá em Caruaru. Mais um padre como o Padre Humberto, que foi muito do social, muito de estar ligado aos movimentos sociais, muito dificilmente recebe o nome de alguma coisa. Então, e aí foi unânime. Todos votaram para que o nome do Padre Humberto Blumen fosse o nome da escola. Continuando, em 2004 a gente fez parte da primeira turma, né? E até estou aqui com um documento feito por Flávio Lira em 2006, que fala que a escola é uma escola em movimento, e realmente é uma escola em movimento, que surgiu com esse caráter de não ficar parada, estagnada num centro de pastoral. E como o Hamilton falou, a proposta da escola era conhecer a realidade das dioceses, dar a oportunidade de alunos de outra diocese conhecer a diocese do outro, mas aquele também conhecer sua própria diocese, que muitas vezes não conhecia. E é uma escola itinerante. E é isso que aliás, Padre Hernando está aqui, e nas reuniões que a gente já foi a nível nacional, é o que chama atenção. Além da abrangência, né, 4 estados, esse regional, também ela ser itinerante.
as outras escolas de fé política do país normalmente estão lá centralizadas no centro pastoral da diocese, e só está numa diocese ou está num estado, e a gente está em 4 estados e ainda itinerante. E aí todo mundo acha interessante como é que isso acontece. E eu me lembro que foi uma escola feita em mutirão, e deve continuar assim. A gente não pode correr o risco de uma pessoa apenas pensar uma escola de fé política. Eu acho que isso tem que ser recordado sempre. Uma escola feita em mutirão. Não foi uma pessoa simplesmente que chegou, teve uma ideia e colocou, e deu ordens e a escola surgiu. Mas foi um grupo de pessoas, e que ainda hoje grupos de pessoas continuam levando essa proposta adiante. Aliás, eu acredito muito nisso, que é a ação do Espírito Santo. É o Pentecostes acontecendo desde então, né? Todos os dias. E a gente tem que recordar isso. E aí eu me recordo também dos vários momentos que a gente já percorreu na escola. Primeiro, daí depois surgiu a proposta de vamos fazer a experiência. Teve um ano que foi realmente centralizado em algumas dioceses, mas a gente viu que não deu certo. A identidade da escola é itinerância. A gente percebeu que quando a gente ficou parado, centralizado em algumas dioceses, aí muitos alunos começavam, e foi o ano que teve mais desistência, né? Então aí no ano seguinte a gente retomou de novo a itinerância, conhecer a realidade. E me recordo também outra coisa que faz parte da identidade da escola é a educação popular, né? A proposta de, como o Hamilton já falou, não é formar catedráticos, né? Não é ninguém se tornar especialista em fé política, mas dar oportunidade daquela pessoa, como o seu Toninho Pescador, lá de Penedo, né? Semi-analfabeto, mas um poeta de mão cheia que deixa muita gente no bolso. Dar oportunidade de pessoas assim participar de uma escola fé política. De gente que não teve oportunidade de estudar muito, mas que dentro da escola fé política, com sua reflexão, com sua ação também, iluminava os outros. E isso não pode ser esquecido. E, aliás, desde então a gente tem defendido isso. E isso faz parte da identidade da escola. Outras escolas podem até querer, pode até querer se tornar uma universidade ou um curso de extensão ou de especialização, mas o nosso tem essa cara popular, essa que dá oportunidade, que aliás as pessoas que mais precisam de ter formação cidadã em políticas, que são as pessoas mais simples, que estão lá na beira do rio São Francisco, que está lá nos bairros mais afastados, na periferia. Então são essas pessoas que são o nosso público-alvo, né? Os agentes pastorais que estão lá na base, bem na base, não aquelas pessoas, os intelectuais que vão pensar fé política simplesmente. Quem tiver depois interesse de se tornar especialista, aí vai fazer o curso, a terceira etapa, né, padre? E ali, né, tem que... Aí se esforça durante um ano lá, via internet e nos presenciais. Mas eu acho que é isso. É a gente recordar o que a gente recordar a nossa história, né? A gente voltar às fontes, né? E é preciso a gente sempre olhar para trás, para ver como a gente está hoje, para mirar o futuro, né? E que a gente conserte os erros do passado, mas que não abra mão daquilo que foi conquistado, das coisas que foram construídas, né? Que não se abra mão de uma história, né? Que a gente não se perca no meio do caminho. Então é isso. E vou terminar com uma frase que em 2004, né,
que com o restinho de dinheiro que sobrou, né, foi feito essa agenda, que tem o resultado de alguns alunos de 2004. E aqui tem, no mês de dezembro, que foi a agenda para 2005, e o mês de dezembro eu abri assim com um depoimento de Maria José dos Santos, lá de Penedo, que ela diz assim: diante das dificuldades enfrentadas pelas pastorais sociais e outras pastorais, a escola veio para nos reanimar e nos incentivar a dizer que somos escola fé e política para todos, e não só para este grupo que está aqui. Foram dias de preparação que com certeza ficaram marcados não só na nossa história pessoal, mas na história de muitos grupos que nós repassamos o conteúdo da mesma, que aliás é outra característica da escola, o repasse. E diante das temáticas vividas, algumas fizeram com que a gente despertasse até mesmo para a questão do ser humano. Despertar mais a solidariedade, como eu mesmo vivenciei a solidariedade de nossos amigos. E quando a gente trata da fé, a gente esquece que em muitos casos a política anda junto. Fé e política sempre vão andar de mãos dadas para que tenhamos todos um outro mundo, pois ele é possível. Então aqui Maria José fala mais do que eu, né, e que Hamilton, qualquer outro, de experiências vividas, né, que aliás mais forte do que os próprios conteúdos é a experiência de vida e de amizade que a gente leva pro resto da vida. Obrigado, Pérez. Eles contaram a história, e nós podemos dizer, né? Aqui está o que os nossos antepassados escreveram, fizeram, né? Apesar de ser uma história recente, tá? Mas aqui está, os nossos antepassados. O que eles fizeram? Eles se tornaram profetas, porque souberam denunciar, anunciar, celebrar e plantar. Essa foi a coisa mais importante, né, que os nossos antepassados fizeram. Agora, o que eles plantaram não foram sementes para dar fruto, porque o fruto depois estraga e morre. Mas eles plantaram uma grande sementeira, para que esta sementeira possa ser transplantada, plantada de novo, para poder continuar o que eles fizeram. Acho que a escola é um pouquinho isso. É poder se tornar de novo uma sementeira que nós queremos levantar, plantar para poder denunciar, anunciar, celebrar e poder fazer frutificar. Tanto a partir daí, a escola não deve parar. Claro que na frente das dificuldades que começaram a aparecer, o grupo da coordenação do setor social, junto também com alguns membros da Escola Fé e Política, começaram a pensar como poder dar continuidade à Escola Fé e Política, para que ela continue sempre esta denúncia e anúncio de algo de novo que nós queremos fazer acontecer. E aí se pensou, primeira coisa, começou a se dizer, precisa envolver os nossos bispos, para que eles sintam a necessidade da escola. E aí a gente começou, ainda não terminou, a grande peregrinação de diocese em diocese, onde a gente queria conversar com o bispo, com os responsáveis do setor social, né, para poder dizer, olha, aqui nós temos algo de tão importante que não pode morrer. Como é que a gente pode continuar? Nós temos 3 etapas da Escola Fé e Política. A primeira, a segunda, a terceira. A primeira, onde ela se torna mais ampla, onde abrange, né, as pessoas que quiserem, motivada naturalmente dos setores sociais da diocese, dos bispos, para que eles comecem, em primeiro lugar, a descobrir o valor da Escola Fé e Política. E aí a gente dizia, por que cada diocese ela não poderia assumir esta primeira etapa? Porque se ela abrange muita gente,
facilita a participação de muitos. E aí foi se lançando, e por grande surpresa não, com grande alegria, a gente viu que nesta última Assembleia foi aprovado. Isto é, os bispos se responsabilizaram em dar um olhar especial para a Escola Fé e Política. Tanto em cada diocese, ou grupo de diocese, dependendo, né, da extensão de cada diocese, iria organizar primeiro módulo, sem perder itinerância, porque ali poderia se fazer nas várias paróquias, né, nos vários centros, né, enfim, cada um pode fazer a sua parte. Então, aí foi lançado o desafio, porque eles estão sentindo, tá, a presença, o engajamento de leigos dentro desta caminhada política, que é uma caminhada comunitária, e que a quinta semana social ela vai nos ajudar a refletir mais ainda em que estado nós vivemos e em que estado nós queremos. Essa será a pergunta mesmo puxante para podermos responder. Tanto isso é que uma coisa que nós devemos vivenciar profundamente. A segunda etapa seria sempre levada em frente pelo setor social do Nordeste 2, a nível dos 4 estados. E a terceira etapa, a nível de Brasília. Tá? Esta que é a configuração que a gente está se pensando e que vocês também podem discutir e podem ver. Claro que começam a surgir as primeiras interrogações, os primeiros problemas. Como manter a unidade da escola? Como o setor social poderá acompanhar cada escola nas dioceses? Porque o que a gente está percebendo, algumas escolas se isolam, nem comunicam, nem assumem o programa. Portanto, isso vai significar o fracasso da escola. Se a gente não tiver uma coordenação que acompanhe, que se faça presente, que veja quais são os assuntos que estão sendo dados, se são em sintonia com tudo que está sendo proposto pelo setor social, digo setor social porque agora a escola está agregada, vamos dizer, ao setor. Isso não significa que futuramente possa nascer uma coordenação à parte, né, dentro do setor social, que possa acompanhar. Porque a gente percebe que a gente, como coordenador do setor social, não vai ter força nem fôlego para poder acompanhar todas as escolas nas dioceses. Primeiro porque são as distâncias, que são terríveis, né? Grandes. Para você ir lá todo fim de semana, como a gente é pároco, o que acontece? Ou abandona a paróquia ou abandona a escola. Então, essa é uma coisa que precisa ser vista, ser analisada. Depois, a partir da primeira etapa, pelas normas que também na escola, né, tem, né, que só pode participar da etapa seguinte quem quiser ter feito a primeira. Tanto quem vai depois participar da segunda etapa, que será também itinerante, tá? Será construída nesse modo, provavelmente para poder ver em conta as distâncias, pegando 2 estados ou um, dependendo das distâncias que se fazem presente, em lugar de ser um curso só, poder colocar 2 ou 3, para que possa facilitar, né, a frequência de todos. Porque muitas vezes saindo, por exemplo, de Petrolina, para ir para Recife, para ir para Natal, para fazer uma segunda etapa, não é tão fácil. Né? Vocês sabem disso, né? As distâncias são grandes, né? Perde mais tempo de viagem do que fazer muitas vezes o curso, ou o segundo módulo. E a terceira etapa, como é que depois vai ser escolhida para poder se mandar, como se diz lá para Brasília? Então, tudo isso, né, faz parte, né, desta nova caminhada, né, que nós deveríamos estar atentos, né, para que a escola possa continuar. Tanto a escola deve continuar, já abençoada pelos bispos, né, sem se afastar dos objetivos e princípios que a escola já começou a traçar desde o seu começo. Nós não queremos nem trair, nem sufocar, né, e nem deixar que ela aconteça. Então, essa aqui é a coisa importante. Tanto isso que a discussão, que deverá ajudar vocês também, né, para nos ajudar a refletir sobre este valor da escola fé e política. Tá? Acho que isso que é coisa que nós devemos construir juntos. Tá? Lembrando que os antepassados
deixavam para poder transplantar uma pequena semente. Tá? Nós somos as sementeiras deles. Se você não frutifica, significa que a sementeira não recebeu adubo, não recebeu água, não recebeu força. Tanto para receber força nesta caminhada e um compromisso político, nós devemos também crescer na nossa fé. Tá? A fé é algo que nós alimentamos individualmente, comunitariamente, para uma dimensão social dentro da comunidade onde nós vivemos. Tá certo? Isso que eu queria simplesmente dizer. O Padre Alfredo agora falou que os antigos falaram da história, são profetas. Fiquei me perguntando, mas sempre as datas eram dos anos 90 para cá. E eu fiquei me perguntando, se os antigos eu vivi antes dos anos 90, o que seria? Então, eu vivi realmente essa história dos anos 70 e 80. Não vou agora detalhar isso, mas só para dizer que eu me lembrei do profeta Ezequiel, né, que disse que dos ossos receptivos nasceu realmente carne, né, que revitalizou os ossos. Eu tenho a impressão que as escolas de fé política, inclusive o Padre Alberto Clube, foi uma maneira de dar carne a ossos que estavam ainda com possibilidade de vida. Na linha da formação, por exemplo, da juventude, me lembrei do Domingos Coccione, alguns talvez conheceram. Domingos era também salesiano. Domingos Coccione era salesiano. E ele fez um trabalho de formação de juventude nessa linha de ligar o Evangelho à Bíblia, o Evangelho à política, o Evangelho ao compromisso social, impressionante. Né? As comissões justiciais dos anos 70 iam na mesma perspectiva. Então, eu estou me sentindo aqui só relembrando o antigo do antigo, né? Quer dizer, as bases que vieram da possibilidade, ao renascer, né, das cinzas, de algo que já tinha sido realmente vivenciado e que foi recuperado pela geração de vocês. Nós não estamos aqui para só de fazer saudosismo, né? Mas fazer memória, relembrar e avançar. Né? Quando o Rubens coloca das conquistas, né? Vamos avançar, mas sem abrir mão das conquistas, eu acho isso importantíssimo. Né? Então acho que hoje, olhando para hoje, a gente está já num outro patamar. Né? E esse seminário vai ser de extrema importância, porque cada um de nós aqui é que vamos construir esse próximo passo, né? Os próximos passos da escola regional. Como se dará a relação das escolas diocesanas com a regional, aonde não tem, né, as escolas diocesanas, tudo isso vão ser perguntas que aqui cada uma aqui tem a responsabilidade de estar pensando e tentando responder, né? E claro, com toda essa caminhada nossa de acúmulo até hoje, né? Mas olhando para o futuro, né? Esse seminário é um seminário que a gente quer fazer memória e que esta memória vai nos animar a olhar o futuro e apostar e a lançar novas redes aí e avançar para águas mais profundas, né? Nós também entendemos dessa forma que nós não estamos aqui apenas para vivermos ou para relembrarmos fatos, né? Apesar que achamos que é extremamente importante para nós sabermos como surgiu, da onde veio, e até como resposta a Nilton, né? Que ele disse, não, até o momento eu acho que a situação, até do conhecimento dele, né? E para nós que fizemos a escola a partir de 2009, foi notório, né? Foi toda a turma, tanto da primeira quanto da segunda etapa, colocou isso como um ponto muito forte, um ponto de destaque.
foi exatamente a questão da participação dos nossos irmãos da Igreja Batista do Coqueiral, lá de Jaboatão, ou de Recife. De Recife. Por quê? Porque é exatamente essa questão do ecumenismo que a gente buscava, e isso vem da origem da escola, né? Então é algo que a gente conseguiu colocar em prática, né? Não somente no sentido de vamos trazê-los e vamos fazer com que eles sentem ali e nós vamos despejar a nossa carga sobre eles, né? Nossa carga, nosso entendimento. Mas não, nós fizemos uma partilha, uma troca. Nós tivemos, inclusive, um módulo que foi lá, né? Foi extremamente proveitoso. Ou seja, nós trocamos experiências. Nós vivemos o que eles viveram, o que eles vivem, perdão, e nós apresentamos a eles o que nós vivemos na prática. Então, eu acho que isso foi um ponto extremamente importante para a nossa própria evolução, para que nós desmistificássemos certas coisas que de repente são preconceitos que, como a gente já traz, às vezes, sem nem saber de onde vem, mas a gente traz, porque acha que deve ser assim, mas nós conseguimos mostrar que isso tem que cair, ou já caiu, e isso é um ponto que ainda vai ser muito bem explorado por todos nós. E a questão de que a escola ela não parou, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas o regional esse ano não teve nenhuma movimentação. Não, o regional está tendo uma movimentação sim, através das escolas diocesanas, né? E nós, eu comento sempre isso, já comentei com a equipe do regional, nós somos muito agraciados, né? Porque nós temos uma pessoa de Dom Matias, que é o nosso arcebispo, nós temos irrestrito apoio à escola Fé e Política. Então, faz parte da agenda, ele colocou como um dos pontos de honra da diocese, da arquidiocese, que a escola tem que funcionar, ele dá todo o apoio, ele chama os sacerdotes para que coloquem as pessoas lá. Estamos hoje com um grupo de quase 40 alunos, estamos no 4º módulo já da escola, né, da escola Padre Savino Gentili, e também é outra referência, né, dessa área do social, que nós acabamos falando de tanta gente. E para nós de Natal, o Padre Savino é uma pessoa que acredito que não é só para nós de Natal, mas para todos os Nordeste, né, que é uma pessoa de referência. Então, nós achamos que a escola ela não está estanque, ela está andando. Ela está andando, e é importante isso, que não seja só Natal, que não seja só Palmeira dos Índios, e aonde mais esteja, que de repente nós não sabemos aonde ela está, mas o importante é que seja fomentada essa ideia. Para quê? Para que lá na frente, quando nós tivermos a segunda etapa definida, que essa definição espera-se que saia daqui com essa definição de como ela vai funcionar, porque os nossos alunos já estamos cobrando, e a partir do ano que vem nós vamos para onde, vamos fazer o quê, então, a partir do ano que vem nós tenhamos essa resposta para apresentar a eles, porque o que nós vivemos, né, nós não queremos que fique guardado conosco. Como nós sentimos que foi bom e nos transformou, né, eu acredito que da mesma forma que eu fui transformado, muitos aqui mudaram as suas ideias, então é importante que nós tenhamos também essa ideia que a escola está avançando. E nós não podemos deixar que essa movimento todo caia por terra. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu sou da Universidade de Informática, no meu Carlos Careiro, faço questão do sobrenome, vou gostar dele. Eu gosto de fazer duas perguntas. Será que realmente tem ou terá prioridade as nossas dioceses com relação à escola Fé e Política, uma vez que ela talvez fique localizada na diocese? Né? Será que isso é uma prioridade da própria diocese, dos bispos, dos padres? Não vai ser mudado o percurso? Uma outra coisa é o seguinte, eu não comentei essa outra pergunta, mas vocês podem me ajudar. Será que já foi pensado, alguém, né, questionou, pensou isso na própria diocese, de que talvez a escola poderia ter o espaço da pastoral social? A questão que eu quero lançar é: será que há possibilidade, será que podemos pensar enquanto escola, não só na questão do acolhimento de pessoas de outras igrejas dentro das escolas diocesanas, como é o caso de
de Olinda e Recife, mas quem sabe o acolhimento de uma nova escola dessa primeira etapa, ou não diria nova, né, mas mais uma escola dessa primeira etapa, não necessariamente diocesana do ponto de vista territorial e até da igreja católica, eclesial, mas quem sabe uma outra escola que caminha junto, respeitando todas as metodologias, respeitando a história, mas que por uma questão da necessidade quantitativa de formação de mais pessoas, até porque o reino de Deus é construído a muitas mãos e a seara é muito grande, a gente precisa de muito ser feito, pensar nessa questão do ecumenismo, não necessariamente a partir do acolhimento de alunos de outras igrejas, mas também de escolas de primeira etapa formadas por outras igrejas. Esse momento, um momento como esse, é que surgiu a segunda etapa. Se a gente estiver achando que a gente está fazendo muita coisa, então está se enganando. Porque eu lembro muito bem do cenário de Campina Grande, né? Foi lá que a escola chamou para discutir o que foi feito e como pensar. Estamos pensando numa segunda etapa. Como será? Vamos discutir. E eu digo que de muitos seminários aquele, acho que foi onde realmente se firmou a segunda etapa no regional e se trabalhou muito para que hoje todos estivessem aqui. Esta turma já se reuniu 2 vezes durante esse ano, depois de Brasília, 2 vezes para planejarmos este seminário, na preocupação de fortalecer cada vez mais a Escola de Fé Política do Regional. Então, para que o evento acontecesse em Palmeira dos Índios, nós tivemos a colaboração. As únicas cifras que nós recebemos foi da RECID, que é a Rede de Educação Cidadã, uma contribuição de R$800 para ajudar na questão, principalmente carne, verdura, essas coisas. Monterópolis, na pessoa de Cliane e de Padre Antônio, trouxeram alimentos, livro de cântico. Famílias de Major Isidoro contribuíram com queijo. Comunidade de Aroeira Alta, do município de Cacimbinhas, da paróquia de Cacimbinhas, veio bode, verdura. Paróquia de São Sebastião, famílias e o padre Zé da Silva contribuíram com biscoito e outros alimentos. Facesta, na pessoa do padre Motinha, Mesa Brasil, suco, laranja, batata, macaxeira. Lar da Criança, além do espaço para o evento, também a contribuição de alimentos. Edivânia, que está na cozinha com a família, deu a colaboração da margarina. A Agra, verdura, carne, biscoito, bolo, na pessoa de Manuel. Diocese, na pessoa de Dom Lucênio, disponibilizou o espaço do lar sacerdotal e o apoio total, né? Alunos da escola diocesana, vindos do município de Maravilha, Ouro Branco, Poço das Trincheiras, São José da Tapera, e a comunidade Vegas também contribuição de alimentos. Pessoal, minha família, esposo, filho, sobrinho, cunhada, primos, todo mundo entrou nessa luta. Caritas Diocesana, apoio do material, e isso interno, né? E tivemos, para que realmente o nosso seminário tivesse brilho, fosse organizado, as nossas dioceses dos 4 estados, né, que contribuíram. A Arquidiocese de Natal trouxe o kit completo, né? Caicó, foi Caicó que trouxe o Mossoró, não é? E as outras dioceses também contribuíram.
E eu acho que a maior contribuição foi a presença de todos, porque poderia ter sacas e mais sacas de alimentos, mas se não fosse a presença de vocês, então o seminário não tinha brilho. Então o brilho do seminário foi a participação e a contribuição de cada um. Quero agradecer de coração a presença de todos. Vocês não querem saber a alegria, a nossa alegria. Mas eu quero que vocês rezem sempre por esta equipe que eu tenho aqui na minha diocese, não é? A dona Rita, porque eu sozinho não faria nada, né? Então, muito obrigado, dona Rita, muito obrigado a toda a sua equipe, não é? E que Deus abençoe vocês nesse trabalho bonito.